Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a você que está assistindo essa aula. Eu sou o Dr. Thomas, para quem não me conhece, e hoje vou conversar com vocês a respeito um pouquinho desse assunto aí que está tão em alta, né? Que é o jejum intermitente e seus benefícios, se há de fato benefícios ou não nessa prática aí, ok? Essas são as minhas especializações. Sou pós-graduado em nutrologia pela Associação Brasileira de Nutrologia, capacitado em emagrecimento e obesidade em Harvard, especialista em nutrição avançada e especialista em prescrição para perda de peso pela FBB Academy, capacitado em nutrologia esportiva pela Associação Brasileira de Nutrologia, pós-graduado em fisiologia do exercício pela Unifesp, pós-graduado em nutrição e metabolismo pela USP. Tá? Essas são as minhas mídias sociais, se alguém quiser me seguir. Lá eu falo também, abordo também essa questão do jejum e de outros assuntos direcionados à saúde. Serão todos muito bem-vindos lá, beleza? Bom, então vamos lá. Primeira pergunta que eu faço a vocês é: o que é esse tal de jejum intermitente? E é muito simples a resposta. Jejum intermitente nada mais é do que uma prática ou um padrão alimentar em que você vai ficar sem comer e sem beber por um determinado período de tempo, tá? É um período simplesmente sem ingestas, tanto líquidas quanto sólidas, sem bebidas, sem comida, tá? As pessoas jejuam hoje por dois grandes motivos. Ou elas jejuam porque elas têm motivos religiosos, e aqui eu quero citar principalmente o Ramadã, que é uma prática milenar, já estudada há muito tempo, que não é o nosso foco aqui hoje, e pessoas jejuam hoje para colher os benefícios, digamos, metabólicos que o jejum tem a oferecer a nós. Tá? Mas quais seriam, então, esses benefícios que as pessoas buscam através do jejum intermitente? Os benefícios que se postulam de jejum intermitente são melhora da pressão arterial, melhora do perfil à sensibilidade à insulina, consequentemente do perfil de diabetes, melhora da microbiota, melhora da perda de gordura, melhora da saúde como um todo e melhora da microbiota, melhora do colesterol. Tá? Mas será então que o jejum tem todo esse poder mesmo? Será que o jejum é essa arma tão poderosa que a gente ouve falar por aí? E é isso que eu quero trazer aqui para vocês hoje. E antes de começar, eu quero mostrar esse trabalho aqui para vocês, que foi realizado no ambiente hospitalar, em que pacientes obesos foram submetidos a jejum intermitente, jejum completo, tá? Onde eles poderiam tomar apenas água, chá e café sem açúcar. Eles estavam em ambiente hospitalar. E o que se observou? Observou-se que quem foi do grupo jejum teve uma perda de peso de aproximadamente 40% do peso, maior do que qualquer outro medicamento. Tá? Mas aí você fala, pô, jejum emagrece. A ideia desse artigo não é essa, tá? O que eu quero trazer aqui para vocês hoje é: note a data de publicação desse artigo, 1967. Então aqui eu já quero tirar o primeiro estigma, que não sei se permeia em muitos de vocês aí, mas que é divulgado por muitos profissionais, que o jejum é uma dieta da moda. Então, se você observar aí que o jejum vem de 1967, algo que perdure aí mais de 50 anos ser considerado moda, ou eu estou muito errado, ou a gente não pode chamar jejum intermitente de moda, tá bom? Em todo caso, ainda sobre esse artigo, os pacientes tiveram uma perda significativa, 40% do grupo perdeu peso, quase 50% é um número muito expressivo, ok? Bom, mas qual então é o mecanismo que leva, que o jejum se faz tão importante, que o jejum tem esses desfechos metabólicos aí? Quando você está num período de restrição alimentar, um período de baixa disponibilidade de carboidrato, por exemplo, o que você tem? A partir da 14ª hora, você tem uma depleção total das suas reservas de glicogênio. E ao depletar as suas reservas de glicogênio, o que você vai acontecer? Você vai ter mais lipólise e mais ácido graxo livre caindo na sua corrente sanguínea. Quando esse ácido graxo livre, que é o FSA, cai na sua corrente sanguínea, ele vai lá para o nosso fígado. E lá no nosso fígado ele segue basicamente dois caminhos. Ele vai virar substrato para a formação dos corpos cetônicos, acetoacetato, acetona e o beta-hidroxibutirato, e ele vai formar também um composto chamado FGF21. Esses dois compostos, quando formados, eles caem na corrente sanguínea
E aí, uma vez na corrente sanguínea, eles vão ser direcionados para os órgãos que necessitam de energia ou que vão utilizá-los como substrato de energia: músculo, coração e cérebro. Ao chegar nessas regiões, o que vai acontecer? Logicamente, eles vão promover a formação de energia, tá? Eles vão entrar e gerar energia. Além disso, eles vão gerar biogênese mitocondrial. Para quem não é familiarizado com o termo mitocôndria, biogênese mitocondrial é formar novas mitocôndrias. Lembrando a vocês que as mitocôndrias é o local onde ocorre a formação de energia no nosso corpo, a formação de moléculas de ATP, que é o que rege que é a nossa célula, a nossa moeda corrente de energia para todas as células do nosso corpo. Além disso, eles vão promover a autofagia. O que é a autofagia? É o organismo consumir as próprias células, principalmente as defeituosas, para gerar novas células sadias. Isso, de certo modo, seria um mecanismo preventivo, tá? Além disso, vai diminuir a ativação da cascata emitória. Note, a cascata emitória é uma cascata muito importante. Por quê? Porque é uma cascata que promove crescimento celular, por exemplo, hipertrofia, proliferação celular, e ela é importante para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, para a nossa síntese óssea, para a nossa síntese muscular. Tá? Ela tem que ser ativada. Porém, quando ativada em excesso, por exemplo, o indivíduo que come muito tempo, é uma cascata também inflamatória. E aí, é muito importante esse contrabalanço, você ter uma diminuição dessa ativação que você consegue através do jejum intermitente. Você fazendo isso, o que você vai levar? As nossas células elas vão ficar mais resistentes, você vai deixar a sua célula mais resistente ao estresse, ela vai performar melhor ao estresse. Tá? Além disso, esses corpos, os corpos cetônicos beta-hidroxibutyrato e o FGF21, ao chegar no cérebro, vai promover a neurogênese, a formação de novos neurônios, tá? Plasticidade sináptica e a sinalização de BDNF, também levando as células a melhorar a resistência ao estresse. Elas vão suportar melhor o estresse em condições estressantes. Tá? E isso sim, esses são os mecanismos aí fisiológicos do jejum intermitente. Então, o que a gente observa? A gente observa que agora, a nível molecular, a gente tem o jejum intermitente e também a dieta calórica restrita, que eles vão ter sinalizações, principalmente sinalizando SIRT1. Essa SIRT, o que ela vai fazer? Ela vai lá no núcleo da nossa célula, no código genético, estimular fluxo, PGC1-alfa e NRF2. Isso vai fazer com que tenha os desfechos positivos do jejum. Melhora do perfil de glicêmico, melhora do perfil de colesterol lipídico, melhora da biogênese mitocondrial, melhora da resistência ao estresse, à autofagia, e aí colheremos todos os benefícios do jejum. Tá? Então, isso aí para vocês é a passagem fisiológica, metabólica do jejum intermitente, também da dieta calórica restrita. Tá? Bom, então, quais são os tipos de jejum, né, que a gente tem hoje? A gente tem basicamente 3 tipos de jejum, tá? Os outros ali são o jejum que a gente fala religiosos, por motivos de religião, que a gente não vai entrar em discussão. Então, vamos lá, o primeiro jejum seria o dia alternado, o jejum completo em dias alternados, que é simplesmente você ficar o dia inteiro ali sem comer e sem beber nada. Nos outros dias, você entraria no que eles chamam de ad libitum, ou seja, comer e beber à vontade. Tá? O outro tipo seria o tipo de jejum intermitente modificado. O que é isso? O protocolo mais comum nesse padrão é o 5-2, que seria 5 dias a pessoa come ad libitum também, do jeito que ela quiser, quanto ela quiser. Em 2 dias, ela vai consumir de 20% a 25% das calorias diárias necessárias. Ou seja, imagina uma pessoa de 80 quilos que precisa de 2.000 calorias dia aí. Nesse protocolo, em 5 dias ela consome o que ela quiser, em 2 dias ela vai consumir em torno de 400 a 500 quilocalorias no dia. Tá? E o terceiro aí mais comum seria uma janela, o jejum intermitente restrito, de janela restrita, em que as pessoas elas vão promover um jejum, elas vão organizar o jejum, período alimentar delas, em janelas, por exemplo, 16-8, 18-6, ou seja, 18 horas sem comer, 6 horas comendo, 20 horas de jejum, 4 horas comendo, e assim por diante. Mais abaixo a gente tem ali os jejuns de motivos religiosos, cristianismo, no adventista, e o principal deles aí no Ramadã. Tá? Mas, de novo, a gente não vai entrar no demérito do jejum intermitente
praticado em indivíduos por motivos religiosos. Tá? Bom, aqui para vocês, de novo, mais um resuminho a respeito do jejum intermitente. O que seria, então, quais são as hipóteses que circundam o jejum, né? A primeira hipótese seria, de novo, mais uma vez, a resistência ao estresse, deixar a célula mais resistente ao estresse. Se ela é mais resistente ao estresse, ela vai sofrer menos agressões, ela vai aguentar mais as agressões externas. Outro ponto é, quando você come menos, a sua célula trabalha com menos energia. Como assim? Quando você come muito, vamos pensar o contrário, tem muito nutriente, a célula tem muita energia de sobra, e aí ela começa a produzir muito radical livre. E quando você produz muito radical livre, além da conta, isso é um agravante para a célula. Tá? A gente sabe que o excesso de radical livre é o que vai promover os defeitos celulares que vão levar a futuros problemas como câncer, por exemplo. Tá? Então, ela, de certo modo, o jejum intermitente consegue diminuir a inflamação também. Tá? Além disso, o jejum intermitente tem o poder de melhorar e sincronizar nosso ritmo circadiano. Lembrando vocês que alguns órgãos têm seus próprios ciclos, seus próprios relógios biológicos, mas o nosso ciclo central é controlado pelo núcleo supraquiasmático, e o jejum intermitente, um padrão alimentar aí, é capaz de sincronizar novamente esse núcleo, esse relógio biológico. Tá? E, por fim, a hipótese da cetose, tá? Quando você tem a mudança do metabolismo de carboidratos para corpos cetônicos, que aí entraria a questão do beta-hidroxibutirato, tá? E aí, na formação de corpos cetônicos, na cetogênica, você tem a diminuição do colesterol ruim, aumento do colesterol bom e redução da adiposidade, beleza? Então, essas aí são as hipóteses do jejum intermitente que a gente tem e que a gente conseguiria elucidar por que o jejum tem esses efeitos positivos, tá? Bom, vamos falar primeiramente, então, aqui a respeito de jejum intermitente e emagrecimento. Será que essa prática que a gente vem falando até agora, que vocês viram, dos efeitos metabólicos, que o jejum intermitente promove uma cetose, forma beta-hidroxibutirato, tem neurogênese, melhora da neuroplasticidade sináptica, será que o emagrecimento é uma prática efetiva? Esse primeiro trabalho aqui que eu trouxe para vocês, realizado em homens saudáveis, adultos, velhos, o que ele mostrou para a gente? Mostrou que, de fato, você tem uma redução. O grupo que foi submetido a um regime Fast Caloric Restriction, ele foi, de fato, teve uma perda de peso maior do que o grupo controle. Tá? A gente observa aqui, ó, se vocês olharem na penúltima linha, você teve no grupo do jejum, teve uma perda de peso de aproximadamente 6,7 quilos, enquanto no grupo controle de 2,8 quilos, com 3 meses de intervenção. Tá? Aqui nesse outro, jejuns de dias alternados em pacientes não obesos. Isso que eu trouxe para vocês é bem legal, porque às vezes as pessoas acham, poxa, é só para pacientes obesos, pacientes não obesos também funcionam como uma ótima estratégia, tá? A gente vê ali, onde eu grifei para vocês, que após 20, 21 dias de peso, a gente teve uma redução aí de massa de gordura, tá? Com P bem significativo, menor que 0,05. Esse outro aqui é um ensaio clínico randomizado, em que os pacientes foram submetidos principalmente ao consumo, eles foram divididos e eles só podiam beber água, tá? Foram realizados com 30 participantes, jejum apenas de água. E o que a gente viu? A gente viu que, de fato, os participantes perdem peso, tá? Aproximadamente 5,8, 5,6 quilos do inicial. Isso aí apenas com jejum intermitente, e também nesse estudo também foi mostrada a melhora do perfil lipídico também, tá? De novo, jejum intermitente apenas com o consumo de água. Nesse outro aqui, o que a gente tem nesse outro aqui? A gente tem aqui que 15 mulheres obesas, tá? É um estudo que foram feito com 15 mulheres obesas, 8 semanas de estudo. Elas ficaram as 2 primeiras semanas em observação e depois 6 semanas aí em jejum. E elas tiveram aquele protocolo que eu falei para vocês de 25% da ingestão calórica nos dias que foram feitos jejum, tá? Então elas fizeram, para vocês entenderem o desenho, elas fizeram um jejum de 20, 25% aí no sábado, no domingo e na quarta-feira.
e depois um dia livre, e depois 3 de 1 comendo normal com a dietinha que eles passaram. E o que a gente percebeu, tá? Percebeu que, de fato, você teve aí uma melhora, perda de peso, tá? Diminuiu-se também a circunferência. Também, nesse mesmo estudo, vocês podem ver que diminuiu-se a pressão sistólica, tá? E a diastólica também, só que não foi significativo, ok? E você teve também uma melhora do perfil lipídico. Então, mostrando-se mais uma vez aí que o jejum intermitente é uma dieta que pode auxiliar, sim, os nossos pacientes, a nós mesmos, a perder peso e melhorar os fatores de riscos aí, tá? Bom, a gente já falou, então, agora aqui, vocês já viram que pode ser uma boa estratégia para perda de peso, que, de fato, a gente consegue ter uma redução aí da gordura corporal, principalmente, e seria, então, que o jejum intermitente melhora o que a gente chama de resistência insulínica. E por que é importante a gente falar de resistência insulínica? A resistência insulínica é a dificuldade do hormônio da insulina agir no seu corpo, tá? E qual é o grande problema? O grande problema é que quando você tem resistência à insulina, você tem diabetes, síndrome ovário policístico, problemas de aterosclerose, dislipidemia e também problemas com a pressão, tá? Quais são os fatores que levam a gente a ter resistência insulínica? Obesidade, inatividade, genética, envelhecimento, medicação e desordens raras, desordens metabólicas raras, tá? A insulina, o que é essa questão da resistência à insulina? É quando você, de certo modo, aquela quantidade inicial que você produzia antes de insulina, ela não surte mais efeito, tá? E aí você tem que cada vez mais produzir insulina para dar conta daquela glicemia, daquela glicose. E aí, você, além de ter hiperinsulinemia, você começa a ter hiperglicemia, e aí você está se encaminhando para um processo de diabetes. Então, é importante que a gente tenha ciência desse quadro, porque a maioria das pessoas tem resistência insulínica e ela não sabe que tem. A maioria dos profissionais médicos também não sabe diagnosticar, não sabe identificar esse tipo de patologia, que é a resistência insulínica, não tem sintomas característicos, tá? Esse é o grande problema, a pessoa geralmente não sente nada, é um achado ocasional ou quando ela procura, tá? Tem alguns sintomas, mas não são específicos, por exemplo, sonolência muito alta depois de refeições, a acantose nigricans, que é uma dos sintomas também, mas, de novo, não são específicos. Então, você tem que duvidar, você tem que questionar todo o paciente, você tem que suspeitar de todo paciente que entra no consultório ou de pacientes que você tem a conversa, que sejam obesos, que tenham uma alimentação desregrada principalmente. Por quê? Porque é a insulina, é a resistência à insulina que leva ao desfecho de vários fatores, como a gente vê aqui, tá? Mas, bom, pensando nisso, o jejum, então, seria uma boa alternativa para a gente aplicar com os nossos pacientes, aplicar em nós mesmos, para melhorar a questão da resistência insulínica? E eu trago esse primeiro artigo aqui para vocês. Esse primeiro artigo aqui, que foi aquele que eu falei para vocês, que foi também em indivíduos não obesos, tá? O que se observou? Esse trabalho foi feito com 8 homens e 8 mulheres, tá? Ele foi um estudo de 22 dias, foi permitido, de novo, somente chá, água e café sem açúcar. Nos dias de não jejum, eles podiam comer o que eles quisessem comer. E o que se observou? Observou-se que nas mulheres elas tiveram uma melhora da glicose, melhora da insulina e melhora do perfil lipídico também, tá? E somente no grupo das mulheres você teve uma melhora do HDL, tá? Mostrando o que para a gente? Que talvez o jejum, se bem aplicado, pode ser uma boa estratégia para a gente diminuir a insulina. Mais ainda, esse aqui é um outro trabalho com pacientes diabéticos tipo 2, tá? O que a gente não é um estudo, não é um estudo do ensaio clínico randomizado, é um relato de caso, 3 pacientes, tá? Aqui vocês podem ver na tabela, o paciente 1, 2 e 3, nós tivemos uma HB glicada aí mais ou menos de 11, de 7,2 e 6,8. Vocês veem que o uso, ele está nos medicações também. Vocês viram que a queda, né, a queda da HB glicada que eles tiveram após o uso do jejum intermitente. Logicamente, eles reduziram o peso, ó, vocês verem aqui que foi aproximadamente aí de 10 quilos cada paciente perdeu. Isso interfere também, mas
o jejum intermitente é uma poderosa estratégia, por quê? Porque por mais que alguns alimentos disparem mais, outros menos a insulina, nada dispara menos, ou seja, nada estimula menos, ou seja, nada é menos estimulante de insulina do que não comer nada. Tá? Aqui esse outro trabalho feito com pacientes diabéticos tipo 2, né? A gente vê ali nos dois grupos, né? A gente teve melhora no fasting plasma glucose, que é a glicose de jejum, tá? A gente teve uma melhora na glicose de jejum desses pacientes. E aqui é um outro trabalhinho feito, esse é um ensaio clínico randomizado. E o que a gente tem? Aqui eu circulei para vocês o que se observou a melhora, quais foram os P significativos. Roma, índice de Roma, que é um índice que a gente utiliza é um índice que a gente utiliza para diagnosticar síndrome resistência insulínica nos pacientes, é um pedido laboratorial, e a gente teve uma diminuição do GLP-1, tá? A gente teve um aumento do GLP-1, desculpa, com o jejum intermitente. E por que é importante a gente falar de GLP-1? O GLP-1 é um peptídeo produzido no nosso intestino, tá? Ele é estimulado principalmente por alimentos. E o que acontece? Quando o alimento cai lá, ele é estimulado, e aí ele cai na corrente sanguínea ou através de nervo vago. O que ele vai fazer? Ele vai lá no nosso núcleo da fome e da saciedade, núcleo esse localizado lá no hipotálamo, no núcleo arqueado. E lá no núcleo arqueado, nos chamados neurônios de primeira ordem, principalmente a GUT-RP, neuropeptídeo Y, e POMC e CART, vai realizar os seus efeitos. O GLP-1 tem como efeito principalmente no POMC e CART. Ao estimular esse núcleo de receptores de primeira ordem, o que eles vão fazer? Eles vão estimular a saciedade e diminuir a ingesta alimentar. Ou seja, quando você come, você libera GLP-1, e aí, lá no seu núcleo arqueado, ele vai te dar o sinal, fala assim, olha, tá ok, para de comer, já estamos saciados. Tá? Então, aquele trabalho mostra isso, para a gente que talvez o jejum, alterando a microbiota, alterando ali fatores intestinais, pode elevar ou sensibilizar mais a ação do GLP-1. Lembrando a vocês aqui, mais uma vez, então, a gente produz o GLP-1 quando a gente consome o alimento, esse GLP-1 cai na corrente ou através do nervo vago, ele vai lá no nosso cérebro, no núcleo arqueado. Núcleo arqueado é um grande controle da fome e da saciedade. Aqui, de um lado, a gente tem a GUT-RP e neuropeptídeo Y, que controla a fome, que estimula a fome, e aqui a gente tem POMC e CART, que estimula a saciedade e diminui a ingesta alimentar. Esses neurônios de primeira ordem são estimulados por GLP-1, e ao serem estimulados por GLP-1, eles estimulam neurônios de segunda ordem, que aí vão levar essa redução da ingesta alimentar e incentivar a saciedade. Tá? Então, esses são os efeitos aí desse GLP-1, que talvez o jejum intermitente, ao mudar essa configuração, a ação do GLP-1 possa melhorar nossa percepção de saciedade, a percepção do nosso paciente. Lembrando a vocês que o Saxenda é um análogo desse GLP-1, é assim que o Saxenda funciona. Ele é um medicamento que ele age a nível central para estimular a saciedade nos nossos pacientes. Bom, falamos então, vocês já sabem agora como que funciona o jejum, fisiologia de jejum, formação de corpos cetônicos, a ação cerebral, que o jejum intermitente pode ser uma estratégia para a redução de perda de peso, que a gente tem uma melhora do perfil de insulina e glicemia dos nossos pacientes. Agora a gente vai ver um outro trecho bem importante, que é o jejum e nossa microbiota. A gente sabe que uma microbiota de uma pessoa obesa, uma pessoa que se alimenta mal, ela é pior do que uma pessoa que se alimenta bem, a microbiota. Nossa microbiota ali é de suma importância para a nossa saúde. Um fato importante, 90% da nossa serotonina, nosso mensageiro cerebral, que controla o humor, que controla a saciedade, é produzido no intestino. Então, uma dieta desequilibrada, um intestino não saudável vai impactar negativamente na nossa microbiota, na nossa saúde cerebral. Além disso, pessoas que têm ali uma microbiota, pessoas principalmente obesas, têm microbiota alterada,
elas absorvem 100% da energia dos nutrientes. Enquanto uma pessoa saudável, que se alimenta bem, ela não absorve 100%. E qual é o impacto disso? O impacto disso é, uma pessoa já acima do peso, ela já está absorvendo, além dela já estar acima do peso, ela está absorvendo totalidade de tudo que ela come. Enquanto que o correto não o correto, eu diria, mas uma microbiota saudável não seria absorver 100% desses nutrientes. Tá? Além disso, a gente tem um fenômeno que chama endotoxemia pós-prandial. O que é isso? Quando você se alimenta mal, você inflama teu intestino. E ao inflamar o seu intestino, você libera fatores inflamatórios na corrente sanguínea. Por quê? Porque você entra num processo chamado leaky gut. Esse leaky gut é um processo em que você tem, a gente chama de intestino vazado. Ou seja, você inflama seu intestino, o seu intestino é uma barreira entre a alimentação e o que cai na corrente. Ao inflamar esse intestino, você perde o filtro, a barreira do intestino. E aí você começa a passar fatores inflamatórios para dentro da corrente. Um desses fatores inflamatórios é o LPS. Tá? O LPS é um fator inflamatório produzido no intestino que, quando você está nesse processo de inflamação da microbiota, você empurra ele para dentro e você tem os efeitos metabólicos negativos dos fatores inflamatórios na corrente. Além disso, a gente sabe que uma microbiota intestinal desequilibrada impacta diretamente e pode desencadear resistência insulínica e uma futura diabetes. Tá? Então, aqui é só para vocês entenderem a importância de se ter um intestino saudável, a importância de se ter uma microbiota equilibrada. Tá? E pensando nisso, a gente vai discutir agora, será que o jejum intermitente é capaz, então, de melhorar a nossa microbiota? Lembrando vocês que eu falei que comer de maneira ruim pode interferir negativamente no jejum. E a resposta é sim. Tá? Nesse trabalho que eu trouxe para vocês, não só o jejum, tá? Mas o padrão alimentar interfere diretamente na nossa microbiota. Por quê? O que acontece? E aqui eu quero falar sobre ciclo circadiano com vocês. Note que aqui nós temos o que seria o nosso ciclo circadiano com a liberação de hormônios, principalmente melatonina. A gente tem a liberação aí, começa a liberar a partir das 6, e a gente tem o decréscimo de cortisol, o hormônio do GH, que a gente começa a produzir a partir das 3 da manhã, por exemplo, o período de menor temperatura, enfim. Nosso corpo, ele é controlado por um relógio chamado relógio biológico ciclo circadiano, tá? De novo, controlado pelo núcleo supraquiasmático, que é sensível à luz. Acontece que nós somos seres que fomos feitos para comer durante o dia e dormir durante a noite, tá? E com o passar da modernidade, com a evolução da sociedade, o que aconteceu? Nós estamos cada vez mais comendo em períodos que não devíamos comer, ou seja, comendo à noite e também comendo cada vez mais tarde. Tá? Isso quando não deixamos de dormir para comer, que é o caso dos trabalhadores noturnos, por exemplo, mas isso é uma outra discussão. Isso tem repercussões negativas em cima de perfil de metabolismo glicolítico, né? Você tem uma maior intolerância à glicose à noite, principalmente, e isso a longo prazo pode levar o indivíduo à resistência insulínica. Você metaboliza de maneira pior os alimentos à noite, isso vai levar a um ganho de peso. Você tem pessoas que não respeitam o ciclo circadiano, tem alterações de secreção de hormônios, principalmente de melatonina e cortisol, e isso, a longo prazo, vai fazer com que você tenha os desfechos negativos em saúde. Tá? E onde que o jejum entra em tudo isso? O jejum entra, na verdade, em regular esse ciclo circadiano. Como assim? Alguns trabalhos mostram para a gente que o melhor jejum a se fazer é o jejum que começa a partir das 15 horas. E aí você pergunta, bom, por que a partir das 15 horas? Porque é o período que, teoricamente, nós teríamos que parar de comer. Tá? De novo, eu não quero que ninguém pare de comer, não é isso a ideia. Existem algumas estratégias que a gente consegue fazer para atenuar, para melhorar principalmente o perfil de secreção hormonal, melhorar nossa tolerabilidade à glicose, mas a ideia aqui é o seguinte, é mostrar o jejum como uma arma. Então, o jejum intermitente aplicado a partir das 15 horas é capaz de regular esse nosso ciclo biológico,
ao regular nosso ciclo biológico, nosso ciclo circadiano, ele é capaz, de novo, então, de nos proporcionar saúde e colocarmos-nos no ritmo normal de secreção hormonal, de temperatura, de sono. Então, esse seria, de fato, aí, o emprego do jejum nesse quesito, tá? Trazer de volta esse ciclo circadiano, respeitar o nosso biológico, para que a gente consiga metabolizar melhor os alimentos e aí não ter o prejuízo metabólico quando se comer em hora errada, comer muito tarde, por exemplo, tá? E aqui, mais uma vez, falando da questão do jejum, o que acontece, né? O jejum intermitente, ele vai, além de ele controlar, né, controlar a nossa flora intestinal, fazer com que nossa flora, nosso microbiota intestinal, ela fique equilibrada, ela vai fazer com que lá na nossa flora mesmo, dependendo da nossa alimentação, nós produzimos o acetato e o lactato. Aí você fala, poxa, mas para quê, né? Esse acetato, esse lactato, ele vai participar de um processo chamado browning. O que é esse processo chamado browning? Nós temos dois tipos de gordura, gordura branca e a gordura marrom. A gordura branca é a gordura responsável simplesmente por acúmulo de gordura. Ela só é como reserva de gordura. A gordura marrom, ela é responsável pela termogênese. Aí você fala assim, pô, gostei dessa gordura marrom. Ela queima a gordura. O único problema é que, conforme a gente vai envelhecendo, a gente tem cada vez menos gordura marrom, tá? E o jejum intermitente, com a produção do acetato, lactato, ele vai fazer com que você, de certo modo, faça um browning, que é transformar a gordura branca não em marrom, mas em gordura bege. E aí você tem a formação, a termogênese, a queima de gordura. E aí você tem a melhora dos parâmetros metabólicos, tá? Então, esse, mais uma vez, é o benefício do jejum na microbiota. A pessoa faz o jejum, ela melhora o intestino, esse intestino fica saudável, o intestino saudável vai produzir lactato, vai produzir o acetato, isso vai cair na corrente, vai ganhar na corrente e vai ajudar no processo de browning, no processo de transformação do tecido adiposo branco em tecido adiposo marrom, tá? Bom, vocês já viram então agora, já entenderam, né? O que é o jejum, como que se dá o processo de jejum no nosso corpo, que o jejum pode ser por motivos religiosos, temos vários protocolos, jejum de dias alternados, de 25 a 25 calorias, o jejum de janela alimentar, 16, 18, por exemplo. Viram que o jejum é uma importante estratégia para perda de peso, funciona assim, que não é uma dieta da moda, que também tem emprego aí na questão da resistência insulínica, de melhorar a glicemia, que ajuda na questão da microbiota, que eu falei com vocês agora há pouco, a questão do brownie, liberação de acetato, lactato. Agora a gente vai ver jejum intermitente e colesterol. Será que jejum intermitente melhora o nosso colesterol? Será que é uma arma que podemos usar com os nossos pacientes para que nós consigamos melhorar o perfil lipídico desses pacientes? Aqui eu trouxe para vocês novamente aquele mesmo trabalho que a gente falou há pouco, do jejum intermitente, onde os pacientes foram submetidos a perda de peso, foram submetidos ao jejum intermitente, tá? E que foram mulheres obesas, tá? 8 homens e mulheres 8 que foram submetidos em mulheres obesas, desculpa, tá? E a gente percebe que teve sim uma melhora, principalmente aqui embaixo, na penúltima linha, a gente teve uma melhora no perfil de LDL e também no perfil de HDL a gente teve uma melhora, tá? Além disso, a gente teve uma melhora nos perfis de pressão sistólica e diastólica. Aqui, nesse outro trabalho, o que foi feito nesse trabalho? Foi feito o jejum intermitente, mas também foi feito um grupo que ele fazia apenas a combinação de exercícios resistidos e jejum intermitente, somente exercício e grupo controle que não fazia nada, tá? O que se observou? Observou-se que, logicamente, no grupo de jejum e exercício físico, a pessoa teve uma melhora significativa em relação aos demais grupos. Então, além, logicamente, a gente já sabe, por que eu trouxe esse trabalho? Porque a gente já sabe que o exercício físico ele tem um importante papel na melhora do perfil lipídico do nosso paciente, porém, associado ao jejum intermitente, ele tem uma melhora muito melhor. Tá? Aqui a gente teve o ADF, que é o Group Alternate Day Fasting,
teve melhora do perfil, o exercise group teve uma melhora do perfil, control group não teve melhora do perfil, mas, de novo, o que teve mais efeito positivo foi o grupo combinado. Aqui, de novo, né, a gente tem um outro trabalho feito com dieta calórica muito restrita, que também é o jejum, né? O jejum nada mais é do que uma dieta calórica restrita. A gente teve uma melhora, se vocês forem olhar o P significativo, a gente teve uma melhora, principalmente redução de LDL, redução dos triglicerídeos, redução do perfil de glicemia, redução de novo do perfil de insulina, redução do perfil de pressão diastólica e também de pressão sistólica. Então, mais uma vez, mostrando para vocês aí que o jejum é uma poderosa arma, tem um impacto positivo aí na questão dos parâmetros, principalmente agora que estamos falando do colesterol. Tá? Aqui, mais uma vez, trazendo para vocês, de novo, né, o jejum intermitente, o alternate day fasting, ele tem a capacidade de melhorar os parâmetros metabólicos do jejum, principalmente melhorando o LDL e o triacilglicerol, com apenas 8 semanas, tá? 2 meses você já tem uma melhora absurda em homens e mulheres obesas. Aqui de novo, né? Mais uma vez aquele estudo que eu passei para vocês. E agora, ó, a gente já viu então, a gente já viu os efeitos do jejum, como que o jejum funciona, formação dos corpos cetônicos, a hipótese da resistência ao estresse, da regulação do ciclo circadiano. A gente já viu que o jejum intermitente não é moda, tem de 1967, já viu que o jejum intermitente é importante para a perda de peso, já viu que o jejum intermitente é importante para a regulação da glicemia, é importante para a regulação da microbiota, é importante para a regulação do colesterol, ele auxilia em tudo isso. E agora a gente vai ver o jejum intermitente e pressão arterial. O que a gente tem? Ó, esse trabalho que eu trouxe para vocês é um ensaio clínico randomizado, tá? Em adultos homens. A gente já viu esse trabalho também lá na frente em relação à perda de gordura, tá? Mas eu trouxe para vocês o seguinte: se vocês olharem aqui, você tem de fato uma melhora no Fasting Control Group, no Fast Caloric Restriction Group, no que tange pressão sistólica e pressão diastólica. Embaixo também, se vocês olharem, também de novo traz a questão da melhora do colesterol, melhora do perfil lipídico, das lipoproteínas, principalmente LDL, de novo lá a questão da composição corporal. Aqui de novo, se vocês forem olhar, isso for com mulheres acima do peso, jovens, a gente tem melhora dos perfis cardiovasculares, né? Principalmente com diminuição, de novo, né? Redução de triglicerídeos, LDL, colesterol, pressão diastólica, sistólica. Mas, aqui de novo, por que eu trouxe esse trabalho para vocês, né? Vocês devem estar pensando que, racionalmente falando, o jejum leva a perda de peso, então isso melhora a pressão arterial. Beleza, isso tem uma verdade aí, tá? Mas a grande questão é a seguinte: esse não é o único mecanismo postulado envolvido na questão do jejum intermitente. O jejum intermitente, ele é capaz de fazer sinalização, desculpa aqui, acho que cortou, pessoal, a câmera está em cima. Deixa eu ver se voltou. Eu não vou conseguir mandar para vocês, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo passar. Meu mouse está sumido. Ixi, não foi. Tá. Deixa eu ver se... Aqui, pessoal. Consegui. Ó. Bom, por que eu trouxe esse trabalho aqui? Eu trouxe esse trabalho aqui para mostrar para vocês o seguinte: o jejum intermitente é capaz de sinalizar a produção de BDNF e CREB. O que é isso, né? BDNF principalmente. Para você que pensou, bom, o jejum intermitente faz perder peso, consequentemente, ao perder peso, o indivíduo melhora a pressão arterial. De fato, é um raciocínio lógico e ele é verdadeiro. Porém, o jejum intermitente ele tem uma peculiaridade. Como vocês viram aqui, ele estimula BDNF lá na região central. E o que esse BDNF faz? Ele tem uma ação principalmente parasimpática. Lembrando vocês que nós vemos a anivação simpática, parasimpática, e ele tem a anivação
O simpático é o nosso acelerador, digamos assim, e o parasimpático é o nosso freio, tá? Esse BDNF, o que ele faz? Ele vai estimular principalmente a formação de acetilcolina. Ao estimular a formação de acetilcolina, ele vai lá na sinapse ativar mais sistema nervoso parasimpático. E como eu falei com vocês, ele vai pisar no freio, ou seja, ele vai diminuir a nossa frequência cardíaca, por exemplo. E, além disso, ele vai melhorar a vasodilatação. Se junta tudo isso, você tem a melhora da pressão arterial nesses pacientes. Além disso, o jejum intermitente ele aumenta a excreção renal de noradrenalina. Lembrando vocês que a noradrenalina é um importante vasoconstrictor que pioraria a pressão arterial. E, além disso, como vocês viram lá em cima, a gente tem a melhora da sensibilidade à insulina, quanto feito o jejum intermitente, e melhora da sensibilidade à insulina resulta em menor alteração arterial, menor pressão arterial, porque você tem menos insulina agindo, menos glicose na corrente sanguínea, melhora da pressão arterial. Então, pessoal, aqui é o que eu trouxe para vocês, por isso que eu trouxe esse trabalho aqui para vocês a respeito de jejum intermitente e ação em neurocampo, na questão da neurogênese, né? Lembra que lá nos slides mais para trás a gente falou do jejum intermitente, a gente falou da questão do jejum intermitente, BDNF, lá na sinapse neuronal, e formação através do beta-hidroxibutirato. Então, aqui para vocês entenderem essa questão aí de como funciona, né, de qual é o mecanismo aí da pressão arterial, por que o jejum ajuda na pressão arterial, melhora de fato, né? E, bom, e aqui, pessoal, deixa eu voltar aqui. Agora eu preciso voltar meu bonequinho para o outro lado, senão vocês não vão conseguir ver aqui. Ixi, não estou conseguindo aqui, pessoal. Deixa eu ver se eu faço assim. Desculpa, pessoal, eu não entendo muito aqui. Vamos ver se agora vai. Boa. Bom, em jejum e saúde cerebral, né? Para fechar aí os últimos tópicos nossos, eu trouxe esses 2 trabalhos aqui para vocês, que o jejum, ele tem essa questão de você ter a neurogênese, você melhorar, fazer neuroplasticidade, deixar os seus neurônios mais saudáveis, deixar a saúde cerebral melhor, a neuroplasticidade, formação de novos neurônios. Tudo isso se dá, logicamente, igual eu falei para vocês, do BDNF, mas principalmente por ação do beta-hidroxibutirato, que é um corpo cetônico, tá? O beta-hidroxibutirato é um corpo cetônico produzido ali a partir da gordura resultante da lipólise, que ao ganhar corrente lá no nosso sistema nervoso vai promover essa saúde cerebral, neurogênese, tá? Então, pessoal, é uma importante estratégia e já tem diversos estudos na questão prevenção de Alzheimer, prevenção de doenças de Parkinson, Huntington, tá? Aterosclerose. Então, tem muita coisa aí em cima do jejum, porque ele tem esse efeito anti-inflamatório, tá? Bom, aqui é um resuminho para vocês aí do jejum intermitente. Aqui é a primeira, então, os períodos de jejum. O que a gente tem nos períodos de jejum, né? A gente tem as adaptações celulares bioenergéticas, tá? Na verdade, para você ter o benefício, aí você tem que induzir a cetose no paciente, ou mesmo se você for fazer em si, né? Você induzir a cetose, lembrando que o processo de depressão de glicogênio que vai iniciar a cetose inicia aí a partir de 10 a 14 horas, mais ou menos. Então, aí você tem a formação dos corpos cetônicos, principalmente o beta-hidroxibutirato. Ao cair na corrente, esse beta-hidroxibutirato, ele vai chegar em músculo, coração e cérebro, principalmente. Lá, ele vai promover uma maior resistência celular, aumento das defesas de antioxidante, aumento da autofagia, vai melhorar o reparo do DNA, células defeituosas, vai diminuir a insulina, vai diminuir a ativação da cascata mTOR. De fato, ele diminui a síntese proteica, tá? Então, se você está buscando hipertrofia, ganhar volume, talvez jejum não seja a melhor estratégia, tá? E aí, com tudo isso, você tem a melhora, né, a resistência celular do nosso corpo, tá?
Isso eu estou falando a nível celular. E aí você tem também, isso é no período de jejum, tá? Nos períodos alimentares, você tem as adaptações, que é a mudança da cetona para a glicose, né? Que você vai disparar a insulina. Então, você tem aumento da glicose, da insulina, você tem a melhora da síntese proteica, da cascata da mTOR, e isso, de certo modo, vai levar ao crescimento celular e a melhora da estrutura funcional e remodelação do nosso corpo, da nossa célula. Então, para vocês entenderem, o jejum não pode ser nem muito extremo e nem pouquinho, vamos assim dizer. Você tem que manter esse equilíbrio entre jejum e janela alimentar, tá? E a longo prazo, o que a gente tem a longo prazo, né? A gente tem aí a melhora da sensibilidade à insulina, que a gente viu, a melhora do perfil lipídico, a melhora da pressão arterial, a melhora da microbiota, diminuição da inflamação, tá? A melhora do peso, e isso a longo prazo aí pode levar não, isso a longo prazo vai fazer com que o indivíduo melhore a saúde, às vezes tire medicações, tá? E ganhe qualidade de vida. De novo, você precisa achar esse meio termo entre comer direitinho na janela que você tem que comer e fazer um jejum intermitente, né? Depletar, fazer a depressão das reservas de glicogênio, ok? Bom, pessoal, era isso. Agradeço a todos que ficaram comigo até o fim aí. Espero que tenha conseguido dar uma luz para vocês em tudo. E qualquer dúvida, de novo, nas redes sociais é só me chamar. Agradecer aí meu grande amigo David, que montou essa aula aí para mim. E é isso, pessoal. Qualquer coisa que vocês precisarem, estou à disposição. Me sigam lá nas redes sociais. E é isso. Tá bom? Um grande beijo para todo mundo aí. Até a próxima.